Senhor é fiel, Jesus é fiel, glória a Deus. Lucas capítulo 9, verso 23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que eu venha diminuir, Senhor, eu venha crescer. Nos ajude, meu Pai, a pregoar esta palavra para a tua glória. Senhor, venha derramar revelação em Cristo Jesus, meu Pai. E a graça do Senhor venha ser conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. A misericórdia do Senhor venha ser conosco nesta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Jesus é fiel. E nós estamos aqui mais um dia pela graça e pela misericórdia do Senhor. O tema dessa mensagem hoje é acerca da cruz. Todo aquele que quiser vir após Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir a Cristo. Para ser salvo é necessário ser fiel. Aquele que for fiel dar-te-ei a coroa da vida. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Mas você não pode permanecer infiel. Que concórdia tem o templo de Deus com os ídolos? Não sabeis vocês que vocês são templo de Deus e que Deus habita dentro de vocês e anda entre vocês? Por isso, meus irmãos, se nós não negarmos a nós mesmos, nós não podemos ser discípulos. E somente os discípulos serão salvos. Somente os discípulos herdarão o reino dos céus. Porque renunciaram aqui na terra por Cristo. Levaram a cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É dia após dia, na sinceridade. Deus, ele se mostra avesso com os perversos, com aqueles que fazem o mal. Deus se mostra avesso. Se você faz mal para as pessoas, persegue o próximo, Deus se mostrará avesso para você. Mas se você não faz mal para ninguém, não oprime ninguém, Deus se mostrará bom o tempo todo. E você alcançará a misericórdia do Senhor mesmo falho. Como um filho a quem o pai poupa, que o serve. Por isso, meus amados, Deus, ele pede de nós que nós venhamos negar a si mesmo. Quando Deus me chamou para o ministério, Deus tirou coisas de mim que me fez abnegar em prol do ministério. Eu tive que concordar com a abnegação dessas coisas para o ministério.
Deus tirou meu pai com 28 anos, onde eu estava vivendo com ele. Vivíamos em casa separada no mesmo quintal. Deus tirou meus amigos. Deus tirou mulheres. Deus me enviou, o Espírito Santo me impeliu para o deserto, onde havia solidão. Deus me privou 10 anos de mulher. Me privou 10 anos de amizade. Me deixou na solidão. Assenta-te solitário, disse ele para Jeremias, porque esse jugo o Senhor colocou sobre ele. É o peso da chamada. O peso da chamada não é brincadeira. O peso da chamada não é emoção. A chamada você terá que perder primeiro para depois ganhar. José perdeu a sua família para depois ganhar. Deus tirou de mim o dinheiro, onde eu vivia totalmente, somente da dependência de Deus. Não tinha dinheiro na carteira, somente alimentos. Davi perseguido por Saul, correndo risco de morte há 13 anos. José há 11 anos, preso injustamente, porém a mão de Deus era com ele. A chamada, ela tem um preço, tem uma cruz, principalmente para quem está à frente da obra, principalmente para quem tem o dom ministerial. Deus Santo tem poder e glória, que é o dom da libertação pela palavra, que é o dom da intercessão na oração, que é os vários dons, diversos dons existem, como está escrito em Coríntios. Deus Santo tem poder e glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando você vem para Cristo, você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo as suas vontades, o seu querer. Você precisa negar e seguir a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma. Disse o salmista: adorai o Filho, para que não pereçais no caminho. Deus Santo de poder e glória. Ele placher remede comanassa la plasuri andalavasu de camandegassa la placher remede comanassa. E todas as nações que não derem ouvidos, Deus cumprirá, exercerá vingança e furor sobre tal nação. As nações precisam se converter a Cristo Jesus como único Senhor. Não pode ter concordância com nenhum outro Deus estranho, Deus alheio. Deus não te divide com o diabo. Isso não é graça, isso é idolatria, isso é libertinagem. Apartai-vos dos deuses estranhos, apartai-vos da idolatria, porque você não será salvo. A porta que leva ao inferno, ela é espaçosa e muitos são os que passam pela porta larga que conduz à perdição. Poucos são os que passam pela porta da vida que conduz à salvação. Jesus te chama para passar pela porta estreita, levando cada dia a sua cruz.
Deus Santo de poder e glória. E para quem tem a chamada, não tem como fugir. Para quem tem a chamada, porque há duas chamadas. A chamada para a salvação, que você também tem que negar a si mesmo. E a chamada para a seara, para a vinha de Deus, para trabalhar na seara, para trabalhar na vinha. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos para trabalhar na seara e na vinha. E quem tem a chamada para trabalhar na vinha, vai passar pelo deserto. Para servir, para capacitação. Vai passar por uma tribulação que os outros chamados para a salvação não passarão o mesmo nível que os escolhidos passam. Porque quando Deus exaltar, quando Deus te colocar onde Ele quer te colocar, as pessoas verão seu testemunho, olharão para a tua história e respeitarão. Porque respeito vem através de uma história. José ganhou respeito no Egito pela sua história de fé no seu Deus. Davi ganhou respeito em Israel pela sua fé, sua história de fé. O momento que você está passando está gerando respeito, está gerando testemunho. E você cantará o hino da vitória, se você perseverar, porque quem persevera tem a Cristo e tem a Deus. Deus Santo de poder e glória, Jesus é fiel. E Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 6, verso 2, socorrite no dia aceitável da salvação. E o dia aceitável é hoje. E no verso 10 ele vai dizer, acrescentando o texto, nós somos como se não fôssemos conhecidos, mas bem conhecidos. Somos como contristados, mas sempre alegres. Somos como simples, pessoas simples, mas enriquecendo a muitos. Esses são aqueles que levam a sua cruz, que levam a essência, a elegância do Espírito Santo, o bom cheiro de Cristo, que é o lírio dos vales, o príncipe da paz, a estrela da manhã. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. E Paulo teve que abnegar-se, teve que renunciar, para que o seu ministério não viesse a ser censurado. Renunciar é você pisar no freio. Em 1 Pedro 4,4 vai dizer que os ímpios, eles andam no desenfreamento da libertinagem. Ou seja, eles andam presos
nos seus vícios, nas suas concupiscências, na luxúria, naquilo que Deus reprova, eles andam prostrados. A Bíblia diz: não farei menção de outro Deus nos meus lábios. Em Deuteronômio, em Salmo capítulo 15 vai dizer: não pronunciarei nome de outro Deus nos meus lábios. Em Oséias vai dizer: tirarei os nomes de Baalis dos teus lábios. Deus Santo tem poder e glória. Em Tessalonicenses vai dizer apóstolo Paulo: bem sei como vocês se converteram dos seus ídolos. E agora, em 1 Coríntios 6, adiante no texto, vai dizer: que concórdia tem Deus com os ídolos? Que concórdia tem o templo de Deus, que são vocês, com Belial? Porque Deus habita dentro e também anda entre vocês. E Deus está à minha direita para que eu não venha a ser comovido, porque Ele anda entre nós. Passo por ti e você não sente. Passo outra vez por ti e você não sente. Nós precisamos estar ligados em espírito e em verdade para que nós venhamos ter comunhão com o Senhor. Estar sensível, com os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ter comunhão com Ele. Jesus é fiel. Os ímpios, eles não têm disciplina. Os ímpios andam nos seus desejos, nos seus vícios, mas nós, para que nós não venhamos censurar o nome de Cristo, nós pisamos no freio. Nós vamos na contramão do mundo. O que para eles é loucura, para nós é vida. Para eles a palavra é loucura, mas para nós é poder de Deus, é vida, é essência, é paz. O mundo pode estar em crise. As pessoas sem Cristo veem você carregando a cruz, como ela consegue, como ele consegue. Mas dentro dela, dentro dele, a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele que guarda a minha palavra, nunca morrerá. É muita vitória. Quando você obedece a Deus, Ele cuida do teu futuro. Quando você busca a Deus, Ele cuida lá na frente. As pessoas idosas devem buscar o Senhor. Por quê? Para que nos seus últimos dias eles venham ter contentamento. Para que venham ter contentamento, ou seja, se você busca a Deus agora, Ele cuida do seu futuro. Se você busca a Deus agora, Ele cuida da sua história. A Bíblia diz que Davi foi fiel. E ele morreu cheio de dias e de glória. A glória de Deus era a retaguarda de Davi.
porque ele amava a presença. E glória de Deus não é só para quem faz a obra, para quem prega, para quem louva, mas é também para quem adora o nome do Senhor. É para quem ora, é para quem lê a Bíblia, é para quem evangeliza, é para quem ajuda os aflitos, as viúvas e os órfãos. E a glória do Senhor será a tua retaguarda quando deres pão ao faminto. O que é o pão? É a palavra. Deus santo e poder e glória. Ele placher remede comanassa la plassurianda la pai remede quemenes. Deus santo e poder e glória. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Jesus é fiel. E a missão não é fácil, meus irmãos. Mas Jesus vai dando força. Porque o anticristo já está aí. E ele persegue os cristãos. Porém, a profecia diz que há uma coisa que o detém, há algo que o detém, e o que é este algo? É Cristo. É o único que pode deter o anticristo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus detém. Deus santo de poder e glória. A meta do anticristo é se opor contra o nome de Jesus. A meta do anticristo é se opor contra a palavra. É cancelar a Bíblia. É cancelar o nome de Jesus. Porque ele vem com um sapatinho de algodão. Sem fazer barulho. Ele vai entrando sorrateiramente. Até dizer, não pregue mais desse nome. Pedro e João anunciando a Jesus, anunciando o Evangelho, a mensagem da cruz. O conselho dos fariseus, dos escribas, chamaram Pedro e João. E os fariseus queriam prendê-los e bloqueá-los. Mas levantando-se Gamaliel, um senhor bem respeitado, disse, veja o que vocês vão fazer a esses homens, para que nós não venhamos estar lutando contra Deus. Gamaliel viu o que eles pregavam, a doutrina era boa. E Gamaliel sabia que o que é bom é de Deus. Então o conselho resolveu soltar Pedro e João e açoitá-los. E disseram para eles, não fale mais no nome de Jesus. E após disso eles oraram, Pedro e João, e dizendo, Senhor, veja a afronta que eles nos fizeram. Permita que nós venhamos falar a tua palavra ousadamente, com intrepidez. E foi assim que aconteceu, porque ninguém pode impedir a obra de Deus. Há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, Cristo ele foi perseguido, Cristo ele foi crucificado, Deus santo de poder e glória. E desde então ele disse, perseguirão vocês, mas vocês não serão destruídos. Só que antes do arrebatamento, nós viveremos, as pessoas, os seres humanos,
contemplarão a supremacia de Cristo. Porque Cristo já reina desde que o Verbo se fez carne. Como está escrito em Efésios, está acima de todo governo, está acima de todo principado, está acima de toda potestade, e toda língua o confessará, todo joelho dobrará perante ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Só que antes do arrebatamento, nós viveremos o poderio de Cristo, o governo de Cristo. E viveremos um pedacinho do que será no milênio, no mundo vindouro, onde se sofrermos com Ele aqui, reinaremos com Ele. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará, porque em Marcos 8,48 vai dizer: todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando voltar na glória de meu Pai. Não há tempo mais para negar a Cristo, é tempo de levar a sua cruz e seguir a Cristo, renunciando a si mesmo, passando pela porta estreita, porque o céu é real, o inferno é real, e Jesus te chama para conhecer e receber o refrigério da presença de Cristo. Deus Santo e glória. Jesus é fiel, é verdadeiro. E se você é uma pessoa benigna, ainda que você caia 7 vezes, a 7 vezes o Senhor te dará. Mas se você é mau, Deus será avesso a você. E horrenda coisa é cair na mão de Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso, seja Ele o vosso assunto. Mas para aqueles que o temem, Deus é misericordioso. Para quem olharei, disse Isaías, para aquele que é abatido de espírito e treme diante da minha palavra, para esse olharei. Você é falho, mas quando você teme o Senhor, Ele te poupa muitas das vezes. Davi era para ter morrido pela lei Davi, após cometer um homicídio, um adultério, pela lei, era para Davi ser cortado, ceifado e morto. Mas Davi era bom, era uma pessoa boa, era uma pessoa benigna, que temia a Deus. E assim como um filho que serve ao Pai, Deus o poupou. Deus Santo tem poder e glória. Seja uma pessoa boa, benigna. Não faça mal ao próximo, porque você precisará da benignidade de Deus. Agora, os que andam como malfeitores, perseguindo, oprimindo, cometendo homicídios, esses Deus se mostrará avesso. Por isso, pare agora de fazer maldades, se converta a Deus, enquanto é tempo, antes que você seja lançado fora, como os figos maus,
de tão maus que eram, não podiam comer. Mas os figos bons, não importa onde estivesse, Deus cuidará dos figos bons. Vale a pena você ser fiel a Deus. Vale a pena você ser uma pessoa sincera. Vale a pena você ser uma pessoa boa. Porque todos os pecados estão debaixo do pecado. E carecem da misericórdia. Você precisa da misericórdia de Deus. E só alcança a misericórdia aquele a qual Deus se compadece. Não depende de quem quer, ou não depende de quem corre. Depende de Deus que se compadece. Quer que Deus se compadeça de você? Comece a fazer o bem. Abandone o mau caminho. Porque você não alcançará a misericórdia fazendo mal. É muito fácil eu viver fazendo mal e durante 5 minutos da minha vida finais, eu ir lá e pedir perdão a Deus sabendo já que aquilo ia acontecer. Não alcançarei perdão se isso acontecer. Porque conhecendo a justiça de Deus e fazendo tais coisas, eu sou digno de morte. Romanos 1, verso 18 adiante. Você que conhece a justiça de Deus, comete adultério, comete homicídios, comete malignidade. A Bíblia está dizendo em Romanos que você é digno de morte, conhecendo a justiça. Agora, se Paulo disse, se a lei não viesse a mim, eu não era pecador. Sobrevindo à lei de Deus, eu vi o meu pecado e vi quanto miserável sou. Quem me livrará da condenação eterna? Mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus me dá vitória. Deus santo de poder e glória. Jesus é fiel. Glória a Deus. Se a lei não viesse, a lei de Deus não viesse, Deus é justo e não levaria em conta o tempo da ignorância e seríamos todos salvos. Mas o Evangelho será pregado a toda criatura e todo aquele que crê será salvo. Será pregado a todos os cantos da terra, então virá o fim. Hoje, com a tecnologia que nós encontramos, com a visão espiritual que muitos têm, com o meio de comunicação, estamos muito perto do fim. Jesus está voltando. Se ele não te honrar nesse mundo, após o arrebatamento, ele te honrará no paraíso e nós ressuscitaremos com ele no mundo vindouro, no milênio, e assentaremos em tronos com ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Porém, a segurança daqueles que estão em Cristo é tão grande que ele disse, aleluia, glória a Deus, nenhum dos seus ossos serão quebrados, nenhum dos ossos dos justos serão quebrados. E quando Jesus foi crucificado com os dois ladrões, quebraram os ossos das pernas dos ladrões, mas os de Jesus não quebraram, as pernas de Jesus não quebraram, para que viesse se cumprir a Escritura Sagrada, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Para aqueles que são justos, mas para os desobedientes sofrerão a pena, porque Deus é vingador do seu povo. Deus santo e poder e glória. Há um beneplácito para aqueles que são justos, há uma beneficência, uma benevolência para aqueles que obedecem a Deus. E todos os fios do teu cabelo estão contados. É muita vitória para aqueles que temem ao Senhor. É tempo de negar a si mesmo. Procurai pelas veredas antigas e andai por elas, e acharei descanso para a vossa alma. A mulher use trajes modestos, com pudor. A mulher tem que ter pudor, a mulher que leva o nome de Jesus. O pudor valoriza a mulher. Deus santo e poder e glória. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. O seu marido está sentado entre os grandes. A mulher sem discrição é como colocar a pérola no focinho do porco. Ela é a podridão dos ossos do seu marido. A mulher virtuosa, ela vai ver uma herdade e adquirir. Deus santo de poder e glória. É diferente. Pode ser a mais bela que for, se não ter discrição, ela se desvaloriza. Quando a mulher recebe o Espírito Santo, ela recebe o pudor, recebe a elegância, ela sabe se vestir, ela fica valorizada. A mulher que teme o Senhor será louvada. Deus santo tem poder e glória. Mesma coisa o homem. Para que não venha, quando o homem nega a si mesmo, leva a sua cruz, não censura o nome de Jesus, ele fica valorizado, fica respeitado. Esse é um servo de Deus, obediente, pode ser humilde, simples, mas as pessoas veem ele com outros olhos, porque carrega o cheiro de Cristo, a essência de Cristo. Que incrível é Deus. Deus santo tem poder e glória. E todo aquele que amar mais o pai, a mãe, os filhos, do que a mim, disse o Senhor, não é digno de mim, não serve para ser meu discípulo. Deus santo tem poder e glória. E todo aquele que não negar a si mesmo,
não serve para ser discípulo. Cuidado com os seus achismos. Porque os achismos roubam a salvação. Fique com o que está escrito na palavra. Tema. Você deve temer o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, todo o seu intelecto. Teme mesmo cada versículo e renuncie àquilo que a Bíblia está dizendo, está repreendendo. Absorva as repreensões de Deus e diga não. Assim Deus olhará para você, mesmo falho. Mas quando você diz não, não assumo a Belial. Digo não ao pecado. E vou viver pela fé, com aquilo que está escrito na palavra. O que está escrito, está escrito. Deus não pode negar a Escritura. Por isso você deve temer com toda a sua alma, com o que está escrito, e não temer as tradições de homens, rudimentos do mundo. E Marcos vai dizer, desprezais as tradições, a palavra de Deus por causa das suas tradições. Falta de fé. Tem pessoas que têm mais fé na tradição de homem do que na palavra de Deus. Mas a fé é uma fé do impossível. A fé é uma fé ilimitada. E você liga a Escritura, aciona a Escritura e pela fé, como está escrito, aquilo será feito. Deus Santo tem poder e glória. E as lutas são constantes para te tentar cegar. Muitas vozes. Mas nós precisamos orar constantemente para que Deus venha estar guardando nossos olhos. E uma forma de iluminar os seus caminhos, iluminar o seu olhar, é lendo a palavra, é ouvindo a palavra. Porque a exposição, já encerro aqui, a exposição da palavra de Deus ilumina e dá entendimento. Dá entendimento e nós somos iluminados pela palavra. A nossa visão começa tudo ao redor a clarear. Deus Santo de poder e glória pela palavra. Amém? Então fique esta palavra em nome